Continua em nossos estúdios Hélio Ribeiro e nós estamos conversando sobre a reencarnação e os laços de família. Mas antes, Hélio, você é diretor do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Fale um pouquinho das atividades da instituição. A nossa casa, fundada em 30 de junho de 1907, como Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ela funcionou até o finalzinho de 2006 como federação. Depois, com o fim do processo de unificação do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, mudou o nome para o Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós temos 6 reuniões públicas semanais e 1000 pessoas passam pela casa. No centro de Niterói, um prédio de 5 andares, bem no miolo nervoso da cidade, é uma grande homenagem ao Espiritismo, eu considero assim. Porque por ali muitas pessoas vão em busca de um conhecimento, de um alívio, inclusive do estudo. Hoje temos 200 pessoas dos nossos diversos grupos de estudo, do ERG e do estudo sistemático da própria mediunidade, ali naquela casa, que eu considero uma casa realmente especial para todos nós. É, gente, estudo sistematizado da doutrina espírita. É verdade. Né? Agora, Hélio, vamos voltar um pouco para a nossa questão inicial, que é a família, a reencarnação. Eu queria perguntar uma coisa a você. As famílias são planejadas no plano espiritual? Existe o planejamento reencarnatório. Ou seja, lá no mundo espiritual, antes de voltarmos à Terra, nós nos encontramos com as pessoas com as quais nós temos contas a acertar. E também com aquelas que vão nos ajudar a superar dificuldades, defeitos que nós trazemos em nosso íntimo. Isso é feito um planejamento, um grupo de espíritos afins se reúnem e aí é feito aquela programação do seu retorno à Terra. Fulano vai ser pai de fulano, que vai casar com ela e que aí você nasce. E aí nesse contexto nós encontramos e reencontramos pessoas com as quais nós temos realmente ligações em um passado. Agora, Hélio, nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando nós formamos um novo corpo, um novo cérebro, nos esquecemos do passado, temos aquela intuição. Mas e aí? Com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós mudamos as situações, não é mesmo? Como é que fica? Quando nós temos um compromisso assumido, mesmo o esquecimento do passado, não deixa que aquele compromisso fique esquecido. Existem os nossos amigos espirituais que ficam do outro lado da vida, nos impulsionando, nos ajudando a encontrar as pessoas com as quais nós vamos ter que nos relacionar, né? E aí nós lembramos da questão 459 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quando Kardec pergunta se os espíritos interferem em nossas vidas. Muito mais do que a gente possa imaginar, de ordinário são eles que nos dirigem. É a resposta dos espíritos reveladores a Kardec. Então, esses espíritos desencarnados que velam por nós, que são nossos amigos, e nós temos uma legião de amigos. Infelizmente, damos muito ibope para aqueles que não são os amigos. Mas temos muitos amigos, espíritos familiares, espíritos que nos protegem e que nesse contexto nos auxiliam, apresentando, facilitando encontros para que a gente possa cumprir com aquele compromisso assumido antes de voltar à Terra. E qual é a verdadeira missão dos pais? Allan Kardec fez essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, quando ele perguntou se a materno-paternidade é uma missão. É uma missão grandiosa. Encaminhar os filhos para Deus, em síntese, é a resposta dos espíritos reveladores. E é uma grandiosa missão, porque hoje o que nós percebemos é muita omissão, muita transferência de responsabilidade, como se a educação fosse feita no colégio, ou como se a babá eletrônica, que é a própria TV, pudesse resolver essas questões. Não pode. A responsabilidade é pessoal. Cada qual vai responder por si, inclusive no capítulo especial da materno-paternidade, quando, na hora do nosso julgamento íntimo, perante o próprio tribunal da nossa consciência, nós vamos responder a pergunta: o que fizeste do filho meu que eu te dei para tomar conta? O filho é de Deus. Ele nos empresta para que tomemos conta e o encaminhemos para ele, o nosso Pai amado.
Agora, quando os pais fazem todo o possível para encaminhar a pessoa, o seu filho, a sua filha, e não conseguem, eles acabam se dispersando nas questões do mundo. Como os pais podem se sentir diante disso? Na verdade, Allan Kardec fez uma pergunta parecida que nos traz uma reflexão muito profunda quando ele diz assim: quando os pais fazem tudo o que está ao seu alcance e mesmo assim o filho ou a filha percorre o caminho do equívoco. Ali nós temos uma grande certeza. Será que realmente eu como pai, eu como mãe, fiz tudo o que estava ao meu alcance? Ou seja, é necessário hoje em dia ainda, apesar de estarmos no século novo, nós temos plena consciência de que tem que intervir. Pai e a mãe têm que intervir para encaminhar os filhos para o caminho do bem. Não pode deixá-los ao abandono, pensando que eu tenho que respeitar a sua vontade. Não. Pai e a mãe intervêm até a gente ficar velhinho e até depois, lá do outro lado da vida, intervém também. É isso mesmo. Isso é muito bom, né? É verdade. Agora, Hélio, nós vemos que às vezes os irmãos têm a mesma educação, são os mesmos princípios que os pais utilizam, mas são tão diferentes, as reações tão diferentes, um geralmente é mais problemático que o outro. Por que isso? Cada qual é herdeiro de si, cada qual traz a sua própria carga de erros e acertos oriundos da fileira das reencarnações. Alguns são muito semelhantes e aí se assemelham no contexto da educação. Aquilo que o pai e a mãe ensinaram, que plantaram aquela boa semente, aquilo fica. E as virtudes, muitas vezes, eles são iguais. Quando o pai e a mãe cultivam, por exemplo, a virtude da honestidade nos filhos, e eles adquiram essa virtude, aquilo fica. A virtude adquirida nunca volta atrás. Mas cada qual é herdeiro de si próprio, então daí um é diferente do outro. Mas tem o liame que os liga, que é da própria educação, que é o maior presente que um pai e uma mãe pode dar. A educação e encaminhar os filhos para Deus, para o bem. Você falou das virtudes adquiridas, não é? Uma virtude adquirida pode permanecer em outra vida? Nós levamos isso para as nossas existências futuras? É a grande herança espiritual de uma vida para outra. Tudo aquilo que o espírito vai evoluindo e vai adquirindo a nível de virtude, isso nunca perde, porque nós somos evolucionistas, ou seja, sempre para frente, sempre adiante. Então, as virtudes, elas são cumulativas. Uma pessoa hoje não é honesta e amanhã não é. Sempre, depois que adquire aquela virtude, continuará sendo. Então, nas reencarnações posteriores, as virtudes adquiridas se somam àquelas que vão ser adquiridas naquela atual existência. O que podem fazer os pais quando percebem um desvio de comportamento de seus filhos? O diálogo acima de tudo. Uma educação primorosa, principalmente na conversa olho no olho. Tem que ter uma responsabilidade pessoal, não transferir para terceiros. Infelizmente, muitos pais acham que educar é função da escola. A escola tem função de instruir. Educar em casa é no lar. E é desde pequenininho que a gente faz isso. Quando a criança está ainda aprendendo a falar, e dali já se vai incutindo nela boa semente das virtudes. Percebeu-se alguma tendência que pode ser uma herança própria de vidas anteriores? Ali se começa, como diz os espíritos a Allan Kardec, se colocar um guia para que aquela árvore possa se escorar e aí se subir reto. Hélio, vamos falar agora um pouco dos filhos adotivos. Há alguma diferença? Pela ótica da reencarnação, não. O compromisso é exatamente o mesmo. Obviamente, quando de forma natural o marido ou a mulher não pode gerar filhos, esses nos vêm mantendo aquele compromisso reencarnatório firmado antes do mergulho na carne. Então a criança vem, pelas vias da adoção, cumprir com aquele roteiro pré-determinado. São filhos com a mesma responsabilidade e digo mais, o pai que adota, a mãe que adota, ama de maneira muito mais especial porque ele escolheu nessa vida essa missão da materno-paternidade.